Jonathan Cafu, Jonatas, Roger, Everaldo, Douglas, enfim. Nos últimos tempos, o Corinthians fez um monte de contratação merda que a torcida não gostou muito. E aí fica a pergunta, como que esses caras chegam no Corinthians? No vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre como acontecem as contratações no futebol, não só no Corinthians, mas no futebol no geral. E aí isso vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre por que esses nomes conseguem alcançar de vestir essa camisa tão sonhada. Mas antes, queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo com os seus amigos corintianos. Beleza? Bora ver essa vinhetinha aí do Grande Área, guardar a marca na cabeça e curtir o vídeo. Bom, primeiro que eu quero falar que um jogador, ele não chega num clube de futebol do tamanho do Corinthians apenas pelo mérito ou apenas pelo jogo. Eu não tô falando aqui de acusações, nem nada nesse sentido não. É natural que em qualquer mercado, uma das questões mais importantes seja os contatos. Quem tem bons contatos, né, o famoso QI, quem indica, consegue chegar mais longe. Então, um jogador, ele consegue, aquele empresário que tem ali um conselheiro amigo lá dentro, ou que tem alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, e quando precisa, acaba chegando. Então, cara, um jogador para vestir a camisa do Corinthians, muitas vezes ele chega lá por causa de contatos, não tem jeito. Outra questão que tá dentro dos contatos, né, é o empresário. De fato, cada empresa gosta de ter um tipo de fornecedor e ela cria relações com esse fornecedor, seja dos mais variados âmbitos. O futebol, o jogador, ele é um produto. Então, a empresa Corinthians contrata aquele fornecedor, que é, normalmente, né, os empresários. Então, é bom, não sei, acontece sim, de que um clube tenha vários jogadores negociados com o mesmo empresário. Isso não é coincidência, isso não é um plano maligno. Isso são relações que acontecem no futebol. Então a gente vê ali numa época atrás, né, sem citar nomes, o Corinthians tinha 22 jogadores empresariados pelo mesmo grupo, pela mesma empresa. Isso é natural, tá? Então quando um clube precisa, ele chega e já tem aquela relação com o empresário, né, faz ali o meio campo e o jogador acaba vestindo a camisa e jogando no clube. E aí se ele vai bem ou não, às vezes isso nem é analisado, tá? É claro que eu tenho certeza, assim, que todo jogador que vai pro clube, ele passa por um certo scout, ele passa por uma certa análise e uma aprovação. Mas isso quer dizer que só os realmente bons vão vestir a camisa do Corinthians? Não exatamente. Talvez vai vestir a camisa do Corinthians aquele que é o melhor pro empresário. E falando mais de necessidades, eu quero entrar no porquê que um diretor de futebol contrata um jogador. Primeiro, né, o time precisa, isso é óbvio, o time precisa ser um time, então precisa ter peças, precisam ter trabalhadores ali nas mais variadas posições. Só que, diferentemente de outros processos seletivos de empresas que realmente busca o melhor para aquela posição, o futebol não é mais ou menos assim, não é muito assim. Quando você faz uma contratação, ainda mais esse esquema presidenciável que a gente tem, de que o cara fica 3 anos, depois ele sai e que se lasca a dívida que ele deixou, não precisa justificar muito porque você comprou certo jogador. Você simplesmente compra. Todo mundo que tá lá dentro do conselho, no escambau que for, sabe que, é o cara do empresário, precisa contratar. Então, eu, enquanto diretor, eu não tô nem aí se esse cara vai dar rendimento, se esse cara não vai, eu vou contratar. Ainda mais na fase ruim. Sim, na fase ruim, você tem mais tendência de comprar jogadores ruins e piorar, gastar mais dinheiro do que na fase boa. Por quê? O futebol, ele sobrevive muito de imagem. Torcedor, hoje em dia isso tá mudando. Mas o torcedor, ele não olha as finanças do clube. Ele olha se o clube tá jogando e se tá ganhando. E se não tá, o diretor se reveste daquela pressão de que ele precisa dar resultado, de que ele precisa ganhar, mesmo que ele lasque com as contas do clube. Aí ele vai lá e contrata. A primeira sugestão que o empresário tem, o primeiro negócio que tem chance de dar certo, ele vai e pega. Às vezes não tem essa análise, esse crivo tão forte assim. E a gente vê inúmeros casos desses no Corinthians, como o próprio Jonathan Cafu, que veio ano passado. O que nesse mundo explica a contratação do Jonathan Cafu? Números? Não teve. Qualidade? Aparentemente mostrou não ter. Foi isso, pressão. Teve um negócio e foi lá e contratou. Otero, fez sentido. Casares, fez sentido. Mas por que de fato que esses caras chegavam no Corinthians? Porque o time estava no mau momento e precisava contratar. Alguns deles até ajudaram, legal. Mas mostrou-se que não tem planejamento nenhum. Quando o Corinthians contrata o Gemerson por 700 mil euros, um empréstimo, o jogador fica
fica 7 meses e vai embora, mostra que não se tem planejamento nenhum, que foi uma contratação que precisava contratar. Porque naquela época os diretores viram uma oportunidade de mercado, né? O Corinthians gosta muito de falar de oportunidade de mercado, e não deixaram passar e contrataram. Por quê? Porque precisa. Porque quando o time tá mal, o que o diretor gosta de fazer? Anunciar jogador, anunciar especulação, porque isso vende. Isso mostra pra torcida que os problemas vão ser resolvidos, que os diretores estão trabalhando, mas muitas vezes isso não acontece. E é o dinheiro que é gasto, é o dinheiro do clube que não tem responsabilidade, porque o próximo cara vai vir e que se lasque, ele que pague a conta. E o Corinthians está vivendo exatamente isso. No passado, foram muitas contratações de empresários, muitas contratações porque tinha que contratar, e colocaram o Corinthians nessa situação de hoje. Então, esse vídeo basicamente é para você entender que quando parece um jogador muito bizarro ali, que você nem entende por que o Corinthians contratou, saiba que tem um motivo, que tem alguém por trás, que tem uma necessidade e uma pressão que fez aquele jogador chegar e vestir a camisa do Corinthians. Então eu vou te convidar para nos comentários desse vídeo deixar alguns nomes que vieram à sua cabeça, que você não entende por que foram jogar no Corinthians e que agora dá para ter uma noção maior do porquê. Beleza? Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!